Boa tarde a todos. Meu nome é Arnon. Eu sou orientada da professora doutora Márcia Vitória Santos. Eu fui orientado da Márcia também no mestrado e agora eu estou no doutorado através do DINTER, que é o IFMG Campus Bambu e São João Evangelista, junto com a UFVJM de Diamantina. Eu vou apresentar agora a parte de seminários 2, que seria sobre o meu projeto de desenvolvimento, é sobre a produção e qualidade de forragem de capim-marandu em sistemas sombreados. Inicialmente, a gente tem que ver que o Brasil, apesar de ter uma grande extensão territorial, ter uma grande área de pastagens, ele também apresenta grande parte dessas pastagens igual a gente se encontra na foto, que são duas fotos aqui do campus. Na primeira, a gente tem uma área com alta infestação de plantas daninhas, e na segunda, uma com uma densidade de forragem muito baixa. Em ambos os casos, a gente vai ter uma produção animal muito baixa, se a gente for comparar com uma área em um manejo adequado. Então, a gente tem que usar de artifícios, usar de manejos para aumentar essa produtividade e melhorar a melhoria de renda para o produtor. Entre as alternativas que a gente tem, se encontram os sistemas integrados, que aí a gente vamos ter que o sistema agro-silvopastoril, que seria o ILPF, que seria a integração de uma cultura anual, uma cultura perene arbórea e a cultura perene, que seria a forrageira, ao mesmo momento. E temos o sistema silvopastoril, que é o que está na foto, que é o sistema arbóreo junto com a forragem, e o sistema agroflorestal, que seria a cultura agrícola junto com as árvores. Esse sistema apresenta alguns pontos positivos, que seria o primeiro, o aumento da biodiversidade. Como a gente tem um microclima, a gente vai fazer um ambiente diferente em comparação ao monocultivo. Dessa maneira, você vai ter ali uma maior diversidade, tanto de micro-organismos como também de insetos. Também tem uma parte muito importante, que é muito falada hoje em dia, na parte de sustentabilidade, que é em relação ao sequestro de carbono. Principalmente relacionado ao cultivo arbóreo. A gente vai ter o sequestro do carbono atmosférico e, assim, uma redução dos gases de efeito estufa. Melhoria das qualidades físicas e químicas do solo. Está relacionada ao sistema de enraizamento, principalmente das forrageiras, na parte de compactação, ele vai atuar como descompactar o solo. Também temos o sistema arbóreo atuando na ciclagem de nutrientes, retirando os nutrientes nas camadas mais profundas do solo e levando eles para a camada mais superficial através da matéria orgânica. E através dessa matéria orgânica, a gente tem uma manutenção maior da umidade no solo. Atua como conservador de solo, pois você vai ter tanto o sistema arbóreo como a forrageira tampando todo o sistema do solo, fazendo com que a chuva tenha uma maior infiltração e evite que a chuva percorra sobre o solo, carregando as partículas. Conforto térmico. Quando a gente chega numa área de integração, por exemplo, essa área que nós temos aqui no Instituto, a gente vê que é nítido os animais, nas horas mais quentes do dia, próximo a meio-dia, 1 hora, eles não pastejam, eles ficam em ócio. Então, esse tempo que eles ficam em ócio, eles deixam de consumir forragem e reduzem a produção. Quando você tem um sistema sombreado, o clima ali vai ser mais ameno, então a temperatura é mais amena, o animal pasteja por mais tempo nesse sistema. E todo esse sombreamento causado vai também gerar uma melhoria no valor nutricional da forragem, que eu vou explicar um pouco mais para frente quais são essas modificações. E temos para o produtor também uma diversidade nos produtos, que ele vai ter, além do animal que ele já engordava, que ele já tirava o leite, ele também vai ter o sistema de árvore, como também vai ter ele pode ter a cultura anual ao mesmo tempo. Isso ajuda para manter o produtor, para manter o homem no campo. Mas, apesar de tudo, também tem alguns pontos negativos, que eu vou citar aqui, que vai ser a complexidade no manejo e o potencial de competição entre as plantas. Como no monocultivo você tem somente uma espécie, a competição entre elas vai ser um pouco reduzida se comparar com esse sistema, que tem sistemas radiculares diferentes, tem uma espécie competindo para crescer mais que a outra.
Por isso esse sistema é um pouco mais complexo na parte de manejo. A gente entra com manejo para tentar reduzir toda essa competição entre as plantas e garantir uma produtividade maior nesse sistema. Essa figura é uma figura do livro de Tais e colaboradores em 2017. Aqui é importante a gente ver a questão da competição por luz nas plantas. As plantas absorvem de 400 a 700 nanômetros, que é o chamado espectro do visível, a luz do visível. Acima ou abaixo disso, elas têm pouca afinidade de absorção, então elas vão preferir absorver nessa faixa de luz. Quando a gente fala do sistema sombreado, que é no caso estamos aqui vendo a foto, quando a planta está abaixo do dossel, a gente vai ter uma filtragem dessa luz. Além da redução da radiação, que vai estar incidido no subbosque, a gente também vai ter uma modificação na qualidade de luz. Até no livro do Tais, em 2017, ele cita que, mesmo as plantas tendo adaptações a essa competição, a esse sombreamento, elas têm um nível. Isso vai variar de acordo com a espécie e de acordo com o manejo, de acordo com esse nível. Então, a redução dessa radiação fotossinteticamente ativa e a relação do vermelho, vermelho distante, que essa mudança na qualidade de forragem, que as plantas superiores irão filtrar a luz que vai chegar no subbosque, vai gerar algumas modificações na planta, que serão as modificações tanto morfológicas quanto fisiológicas. Primeiro, as modificações na parte de folha. Como a folha é o principal receptor tanto da luz como de assimilação de carbono, ela vai ser uma das partes mais afetadas quando ocorre uma redução dessa radiação. No trabalho de Schmidt, em 2017, ela avaliou o sistema monocultivo, que é a figura a pleno sol. Na figura B e na C a gente tem a braquiária brisante cultivar marandu, avaliada tanto em canafístula quanto em sombreamento de angico vermelho. A gente observa aqui no círculo que tem, em relação a esses espaços intercelulares, que a planta em sombreamento ela vai aumentar o espaço intercelular de maneira com que a radiação, aquela menor quantidade de luz que está chegando na célula, consiga chegar por toda a célula, ela se dissipe melhor. Aqui o trabalho de Gobi, em 2011, ela avaliando o capim a braquiária decumbens. A gente observa aqui que ele achou uma espessura de folha um pouco, mas a folha é menos espessa comparada ao pleno sol em relação ao sombreado. A planta tende a fazer com que a folha seja mais fina, isso também facilita com que todos os raios, que agora são menores, entrem por toda a lâmina foliar. E ele encontrou, ao contrário da redução da espessura da folha, ele encontrou um aumento da bainha do feixe vascular. É na bainha do feixe vascular, que nas plantas C4, que vai ocorrer a reafixação do CO2, que antes foi fixado através da PEP, agora dentro da lâmina ele vai ser reafixado pela rubisco. Isso evita com que as plantas C4 eliminem a fotorrespiração, ou ela seja quase ausente, indetectável. Esse método dela aumentar a bainha do feixe vascular seria porque as plantas, como ela já está recebendo menos luz, ela tem uma propriedade de aumentar a sua fotossíntese, de conseguir com aquela menor quantidade de luz ter um potencial fotossintético maior. Mas e qual que é a importância da luz para a gente, para o pastejo? Aí a gente tem que correlacionar tanto a relação da interceptação luminosa com o sombreamento. Quando a gente vai avaliar um pasto em monocultivo, já tem muitos trabalhos, já está muito embasado que a entrada do pastejo, o melhor ponto de entrada dos animais é a 95% da interceptação luminosa. A planta intercepta 95% em relação ao solo, 5% só que está passando. Nesse momento, ela está com o máximo de produção, tem maior quantidade de folha, menor quantidade de como e menor quantidade de material senescente. Então, vai ser o ponto ideal da entrada dos animais.
Só que quando a gente fala no sistema sombreado, que tem a radiação reduzida, a planta, ela tende a estiolar mais, ela tende a aumentar sua altura, ela muda sua arquitetura. Então, quando a gente vai avaliar em sistema sombreado, essa interceptação luminosa vai ser diferente, a altura a 95% vai ser diferente. Esse é um trabalho de Baldser que ele avaliou principalmente aqui em enfoque que a Urocloa brisanta, cultivar marandu, Braquiária brisanta. Aqui a diferença no a pleno sol, que é essa parte preta, mais escura, e a parte mais clara, no sistema de sombreado. A gente vê que a planta, aos 95% de interceptação luminosa, tem uma altura maior. O trabalho de Andrade, em 2019, ele fez o corte da Braquiária brisanta cultivar marandu no monocultivo aos 95% de interceptação luminosa. E, ao mesmo momento, mediu a interceptação nos dois arranjos de plantio, 12x2 e 12x3, e avaliou também a altura dos mesmos. Aqui a gente pode notar que aos 95% de interceptação luminosa no monocultivo, ao pleno sol, a interceptação luminosa no sistema sombreado era bem mais baixa, era de 71 a 74. Em relação à altura, também teve muita diferença, foram praticamente quase 20 centímetros de diferença comparado do monocultivo para o sistema sombreado. O trabalho de Cruz, em 2019, que ele trabalhou com algumas espécies em sombreamento, aqui no caso foi sombreamento artificial. Também foi feito o manejo com base em 95% de interceptação luminosa, então quando atingiu os 95% de interceptação luminosa, foi feito o corte das espécies. Aqui para o mavuno, quanto maior sombreamento, maior a planta, maior o tamanho de planta ao chegar aos 95% de interceptação luminosa. Também foi observado para o Zuri e para o Tamani, que são dois pânicos. E também o trabalho de Cruz, ele avaliou a altura do dossial do amendoim forrageiro. Aqui já é uma planta C3. Então, a planta C3 ela tem a planta C4 precisa de muito mais luz, ela é muito mais eficiente na luz comparado com a planta C3. Mas mesmo assim a gente observa que a planta C3 também aumentou sua altura para atingir os 95% de interceptação luminosa. Aí ela vai gerar algumas respostas fisiológicas quando estiver em sombreamento. Uma delas seria o teor de clorofila. Quando plantas estão sob sombreamento, com radiação fotossinteticamente ativa reduzida, elas tendem a aumentar o seu teor de clorofila, tanto clorofila A quanto clorofila B. Esse teor de clorofila vai ser aumentado em razão da planta tentar fazer com que a sua fotossíntese seja maior. Como menos luz está chegando, a sua fotossíntese precisa ser muito mais eficiente com aquela pequena quantidade de luz. E principalmente esse aumento se dará no teor de clorofila B. Isso porque a clorofila B ela tem muito mais facilidade de captar ondas de luz fora daquele espectro do visível, fora do 400 e 700. Então, ela vai captar a luz um pouco acima dos 700, vai fazer todo o aparato fotossintético e liberar um pouco desse para a clorofila A. Aqui um trabalho só mostrando a relação da radiação com a produção de massa seca. Então, para as gramíneas C4, que é o caso aqui da Braquiária brisanta cultivar piata avaliado por Santos 2016, quanto maior a radiação fotossinteticamente ativa, maior seria a produção de forragem. Entretanto, alguns trabalhos, o trabalho aqui de Da Cruz em 2019, com capim mavuno, que também é uma planta C4, ele encontrou uma produção ligeiramente maior ao sombreamento de 30%, e depois houve uma redução bem drástica na produção de massa seca. O mesmo foi encontrado para o amendoim forrageiro, ele teve um aumento e depois teve novamente um decréscimo. Efeito de sombreamento também a gente vai encontrar o efeito de sombreamento no teor de proteína bruta. Aqui, Barros 2019 avaliou a Braquiária brisanta cultivar Charaense em diferentes níveis de luminosidade. A gente pode observar que praticamente em todos os cortes, à medida que aumentou-se o sombreamento, ele teve um aumento também no teor de proteína bruta. Isso pode ocorrer, segundo os autores, tem algumas explicações.
Uma é devido à ciclagem de nutrientes maiores, então vai ter mais nutriente disponível para a planta. Outra seria o plantio de árvores, de leguminosas, que fixariam o nitrogênio e assim estaria com mais disponibilidade para a planta, e ela teria maior proteína bruta na sua massa seca. E outra seria que, como o clima ali é diferente, a temperatura é mais amena, as plantas têm um sistema fisiológico todo um pouco mais novo. Ela seria uma planta mais nova comparada ao pleno sol. Aí ela teria essa fisiologia mais nova, e por isso teria a qualidade da forragem seria melhor, porque ela é uma planta mais nova comparada ao monocultivo. Então, as hipóteses do trabalho seria a altura de pastejo dos pastos de braquiária brisanta, cultivar marandu, capim-marandu em sistema silvopastorizo no médio de lotação intermitente, não corresponde à altura do monocultivo. Então, a gente vai avaliar qual que é a diferença entre os dois. E o distanciamento do capim-marandu em relação às linhas do eucalipto, se vão gerar alguma modificação nas características morfofisiológicas. O objetivo é avaliar a potencial de produção de biomassa e qualidade de forragem do capim-marandu com diferentes alturas de pastejo em sistemas sombreados com eucalipto na região de Bambuí, Minas Gerais. Objetivo específico: correlacionar a altura de entrada e valor nutritivo para definir estratégias de pastejo em sistemas silvopastoris com capim-marandu. Correlacionar a altura de entrada e a interceptação luminosa. Definir intervalos de pastejo através da produção e do valor nutritivo do capim-marandu. Avaliar o efeito de sombreamento do eucalipto no valor nutritivo e na produção de massa seca, nas espécies cultivadas, quando comparado ao sistema pleno sol. E avaliar qual seria a melhor altura de entrada dos animais nesse sistema sombreado, com essa quantidade de radiação fotossinteticamente ativa incidida sobre o capim. Área de estudo. A área de estudo é essa aqui da foto. A área possui ela foi plantada em 2015 no sistema de linhas duplas, 3x3, com espaçamento entre rentes de 12 metros. Seria esse aqui da imagem. A área é um latossolo vermelho distrófico com pH próximo a 5,9. Essa área aqui, ela vem, desde que ela foi cultivada, depois de 1 ano de estudo, ela foi deixada e vem sendo pastejada por animais do bovinocultura de corte por exatamente uns 5 a 6 anos, sem nenhum tipo de manejo. O delineamento experimental será inteiramente ao acaso, será um fatorial 4x4, então a gente terá 4 alturas de entradas, que seriam as 4 alturas de corte, aos 30, aos 40, aos 50 e aos 60 centímetros de altura do capim-marandu, e 4 distâncias do eucalipto, que vai ser entre as linhas de eucalipto, de 0 a 2 metros, de 2 a 4 metros, e 4 a 6 metros de distância entre a última linha. As parcelas serão de 9 metros por 18 nesse sistema sombreado, e no sistema de monocultivo será feito uns enquadrados 9 por 9. Antes das avaliações foi feito um corte de uniformização a 20 centímetros de altura, que é esse da imagem. Logo após isso, foi feita uma adubação com 50 kg de nitrogênio por hectare, e logo após 30 dias foi feita a segunda adubação com 50 kg de nitrogênio por hectare. O período do experimento será de aproximadamente 2 anos, para a gente tentar pegar dois invernos e 2 verões, 2 períodos de chuva e 2 períodos de seca. Avaliar a flutuabilidade da forrageira durante todo o ano. Será ferida as temperaturas máxima e mínima, tanto do sistema sombreado quanto do monocultivo, para ver qual que é a diferença de temperatura entre os dois sistemas. A precipitação pluviométrica será avaliada através da estação aqui do IFMG, e a umidade relativa do ar também será avaliada. A primeira avaliação que será feita assim
que o capim atingir a altura pré-estabelecida, por exemplo, assim que ele chegar a 30 centímetros, será feita a avaliação do teor de clorofila, com esse aparelho, o que é CFL 1030, onde ele dá tanto a clorofila A quanto a clorofila B. E através dos resultados a gente tem a clorofila total e a relação clorofila A, clorofila B. Será feito tanto no monocultivo quanto no sistema sombreado, sempre pegando no terço médio da folha, a folha totalmente expandida. Aqui é o septômetro, o aparelho que mede a radiação fotossinteticamente ativa. Através dele a gente faz a interceptação luminosa. Assim como no de clorofila, assim que atingir a altura de entrada, a altura de corte, a gente vai e mede no sistema, mede a pleno sol com o aparelho, depois a gente mede acima do dossel no sistema sombreado e depois abaixo do dossel. Através disso a gente vai ter o sombreamento do sistema arbóreo e a interceptação luminosa da forrageira. Aqui, esse aparelho é o que vai medir, que vai nos dar a qualidade de luz. Ele vai medir o vermelho e o vermelho distante, que é aquele que é relativo à filtragem, que eu disse, do sistema arbóreo. Então, esse aparelho ele mede tanto vermelho e vermelho distante, e através dele a gente vê a relação dos dois. Qual foi a modificação da relação do vermelho nessa condição de sombreamento. Logo após essa análise com os aparelhos, será feito o lançamento do quadro inventário, que é esse da foto. Ele tem um metro quadrado, ele é 1 por 1. Ele será lançado aleatório na parcela do tratamento que está sendo avaliada. E assim que ele é lançado, a gente mede de 5 plantas a altura, a produção de massa seca, e posterior vai ser realizado o valor nutritivo. Então, assim que joga ela, a gente vai medir com régua graduada a altura da planta, é feito o corte a 20 centímetros da altura do solo, essa gramínea é acondicionada em saco plástico e depois vai ser levada para separação das frações. Ela vai ser separada em folha, material senescente, pseudocomo, que é bainha mais como, e inflorescência. Esse material será pesado e levado em estufa de circulação por 65 graus até peso constante, a avaliação da matéria seca. Após isso, esse material será moído em moinho tipo ilha de facas, acondicionado em sacos, e depois será feito o valor nutritivo. Será avaliados a proteína, matéria orgânica, matéria mineral, NIDA, NIDIM, FDN, FDA, digestibilidade da matéria seca e celulose. Será avaliado também o intervalo de pastejo, que seria o tempo que a gramínea demorou desde o corte até atingir a altura do tratamento, e o número de ciclo, que será durante o ano quantos ciclos, quantas vezes a planta foi cortada. E também será feito, depois com os dados de massa seca e de número de ciclos, será feita a taxa de acúmulo de forragem. A taxa de acúmulo de forragem, quanto produziu de massa seca ao ano. Também será mostrado o solo de todos os tratamentos para avaliar a umidade atual. Esse aqui será feito uma vez por estação, então será uma vez na seca e uma vez nas chuvas, para a gente avaliar a umidade atual do solo. Será feito de acordo com o modelo da Embrapa, onde será feita a coleta de 0 a 10 e de 10 a 20 do solo. O solo pode ser deformado ou indeformado, será levado à estufa por 100 graus Celsius por 24 horas. Aí depois disso é pesado, e assim eu tenho a umidade gravimétrica. Os resultados serão submetidos à análise de teste F, a 5% de probabilidade, e teste de médias. A gente espera, com isso, que a gente possa determinar nesse sistema, nesse sombreamento, qual seria o ideal de entrada do marandu, se a gente entra ele com uma altura, qual seria a altura, relacionar ela com a altura em monocultivo no sistema a pleno sol. Assim a gente tem um ponto para a gente definir para o produtor qual seria a melhor entrada dos animais. O cronograma, como eu já havia dito, a gente vai usar
dois, durante 2 anos para pegar 2 ciclos, 2 vezes. Assim a gente vai evitar essa sazonalidade das chuvas, a gente vai ter uma base de dados melhor para ser trabalhado. Então teremos a produção dele tanto nas águas como na seca. Aqui as referências que eu usei. E obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida.